Flávia revela que Dário é filho de Sandro. Mirtes e Aníbal matam Sandro. Ângela conta para a polícia que Yolanda e Aníbal estão juntos e tem a ver com o assassinato de Lili. Alma se alia a Álvaro para separar Ângela e Leonardo. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 3 a 7 de junho. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Álvaro avisa Samantha que vai começar com os trâmites para a transferência de Clarinha para o Hospital Vega. Samantha deixa Álvaro com raiva, pois diz que ele terá que falar com Leonardo sobre a transferência de Clara, porque ele é o diretor da fundação. A secretária avisa a Ângela que daqui a alguns dias a sua mensalidade estará vencendo e a aconselha a não atrasar o pagamento, senão vão lhe cobrar juros e também não a deixarão apresentar os trabalhos. Samantha diz a Álvaro que quer que ele se case assim que ele se divorciar. Ela diz que dessa vez eles vão fazer tudo à maneira dela. Eles vão firmar um contrato pré-matrimonial que ela vai preparar com seu advogado. Samantha diz que Álvaro vai se arrepender por toda a sua vida se tentar brincar com ela outra vez. Álvaro diz que assinará o que ela quiser, mas que nesse momento ela fale com Leonardo para autorizar a transferência de Clara. Samantha conversa com Leonardo sobre a transferência de Clara e pergunta se ele não vai rejeitá-la por ser irmã de Álvaro. Leonardo diz a Samantha que é um profissional e pede para ela não confundi-lo com alguém como Álvaro Villa-Lobos, porque ele nunca negaria atenção médica a alguém que precisa. Leonardo tenta abrir os olhos de Samantha em relação a Álvaro, diz que ele a enganou, se aproveitou dela. Ela caiu e o que é pior é que está seguindo o jogo dele. Aníbal vai até a faculdade ameaçar Ângela. Ele pergunta se ela acha que vai se livrar dele por ter feito uma estúpida denúncia contra ele. Ângela diz que ele é um criminoso, que o que fez com ela fez a outras e agora mais do que nunca tem certeza que ele tem algo a ver com o desaparecimento de Lili. Aníbal manda ela não meter o nariz onde não deve, que não volte a mencionar o nome de Lili, que retire a denúncia contra ele e o pague, ou volte a trabalhar com ele. Aníbal diz que Ângela já está avisada e vai embora. Leonardo fala várias verdades para Samantha sobre as manipulações que ela faz com os pais e também sobre as suspeitas a respeito dos exames dela que desapareceram. Samantha não gosta das verdades que ouve, manda Leonardo não se meter na sua vida e diz que ele é igual ao seu pai, só querem atrapalhar a vida dela. Nancy é informada do desaparecimento de Guigo. Guigo pensa em fugir, mas se lembra da ameaça que o explorador fez e, temendo por sua vida e da mãe, acaba desistindo. Nancy avisa Luz sobre o desaparecimento de Guigo e diz que Félix está acusando de rapto de menor. Luz fica mal ao saber que o filho desapareceu e desmaia. Aníbal está na pensão com Yolanda e se esconde quando o inspetor Benjamin chega. Leonardo diz a Ângela que conversou com a mãe e ela lhe disse que ela não tem lhe dado seus remédios, não cuida dela direito. Ângela diz que é muito cuidadosa em tudo isso. Leonardo diz que sabe, mas não depende dele. A mãe quer que ela vá embora. Ângela diz a Leonardo que não pode permitir que duvidem da sua honestidade e do seu profissionalismo. Leonardo diz que Ângela está interpretando mal, que sabe perfeitamente quem ela é, mas também conhece a mãe e não quer que ela continue a maltratando. Ângela agradece Leonardo e diz que vai embora naquela noite mesmo. O inspetor faz perguntas sobre Lili e Yolanda. Yolanda diz que Lili morou na pensão por algum tempo, mas foi embora sem avisar e sem pagar. O inspetor diz a Yolanda que encontraram o corpo de Lili no bosque e tudo indica que ela foi assassinada. Yolanda finge ficar surpresa, mas diz que Lili era uma moça muito extraviada, que estava brigada com a família, tinha problemas com álcool, sempre andava de festa em festa e saltando de cama em cama. Ângela está arrumando sua mala, chorando, quando Leonardo chega para falar com ela. Alma se aproxima do quarto e fica de orelha em pé para escutar a conversa dos dois. Leonardo diz a Ângela que se sente horrível por deixá-la sem trabalho e que vai depositar o salário completo do mês para ela. Ângela diz que não é justo e que ele lhe pague somente os dias que trabalhou. Leonardo diz que pagará o mês completo e não aceita a recusa dela. Leonardo insiste para a Ângela também aceitar o dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade. Ângela diz que talvez muitas pessoas dizem que ela é uma oportunista, que quer se aproveitar da atenção dos demais, mas ela não é assim, não pode aceitar algo que não ganhou. Leonardo pergunta o que pode fazer por ela então. Ângela diz: ser o que sempre tem sido, um anjo em minha vida. A Alma se aproxima bem da porta.
Leonardo chega perto de Ângela e diz: mas é que você não me deixa fazer isso, doutora. Guigo chora, pede ajuda a Deus e diz que sente muita falta da mãe. Luz recobra a consciência e diz que Félix é um maldito, um infeliz. Nancy diz a Luz que a acusação de Félix não tem fundamento, que podem demonstrar que ela estava em casa ou no seu trabalho. Pablo consola a Luz. Alma não gosta nada de ouvir Leonardo dizendo para Ângela que não perdeu a confiança nela, pois conhece a qualidade do seu trabalho. Leonardo diz a Ângela que não quer que aquilo mude o que ele sente, e se há algum carinho dela para ele, ele não quer perder. Ângela sorri, o abraça e eles quase se beijam. Alma os interrompe, ela finge que está chegando naquele momento. Diz a Leonardo que Mirth está se sentindo mal e está chamando por ele. Leonardo pede para Ângela não ir embora naquela noite porque já é tarde e se retira. O inspetor pede para Yolanda lhe mostrar o quarto de Lili. Aníbal está escondido observando tudo. Depois de ver o quarto de Lili, o policial diz a Yolanda que não entende como Lili levou todas as suas coisas sem que ela não se desse conta. Yolanda diz que com certeza Lili fez isso de madrugada. Yolanda pergunta como ele soube que Lili vivia na pensão. O policial diz que foi por alguns recibos que encontrou na bolsa dela. O policial vai embora e Aníbal pergunta se Yolanda acha que ele suspeitou de alguma coisa. Yolanda diz que acha que não, mas eles precisam ficar muito atentos porque aquele policial parece ser mais esperto do que parece e isso não convém a eles. O inspetor liga para o seu comandante, diz que não encontrou nada, mas que desconfiou daquela senhora e pede para manter Yolanda vigiada. Leonardo encontra Ângela dormindo. Ele a cobre, fica olhando por um momento e depois sai do quarto. No dia seguinte, Leonardo leva a Ângela para a vila e diz que ela sabe que conta com ele. Ângela conta para Pablo, Abel e Luz o que Mirth fez. Pablo diz que Ângela ficará morando com eles. Luz conta para Ângela que Guigo desapareceu. Guigo canta e ganha dinheiro, mas o explorador pega tudo para ele. Clara é transferida para o Hospital Vega. Álvaro agradece Geraldo por tudo e diz que ele não sabe o que aquilo significa para ele. Geraldo chama Álvaro de maldito aproveitador e diz que não está fazendo aquilo por ele, mas por sua filha. Geraldo diz a Álvaro: eu nem teria aceitado senão porque é um ato de humanidade para com a paciente. Essa humanidade que tanta falta faz a você. Samantha diz a Oscar que Álvaro é o homem mais sedutor que ela já encontrou em sua vida e que vai desfrutar dele até se cansar. Ela diz que vai fazer a vida de Álvaro e Ângela impossível e vai começar fazendo Álvaro sentir o que se sente com a traição. Ângela e Álvaro se apresentam na audiência conciliatória. Ângela confirma o seu desejo em se divorciar. Álvaro diz ao juiz que não quer se separar da melhor mulher que já conheceu, mas ela quer por culpa dos erros dele e não lhe resta mais nada do que aceitar. Félix diz ao juiz que foi Luz quem raptou seu filho enquanto eles estavam em Cuernavaca e que ela já havia ameaçado fazer isso antes. Álvaro diz ao juiz que quer pagar a faculdade de Ângela como parte do acordo pelo divórcio. Nancy diz ao juiz que há testemunhas de que Luz estava na cidade quando aconteceu o suposto rapto do menor. Félix diz que Luz poderia ter mandado seu amante. Valdomiro diz ao juiz que Luz está sempre acompanhada do seu amigo Abel Pérez e esse homem pode ter a ajudado. Nancy diz ao juiz que Félix está mentindo e o que quer com tudo aquilo é esconder a sua negligência por ter perdido o filho. Ângela diz ao juiz que se nega rotundamente a aceitar a esmola daquele traidor. Depois de ouvir ambas as partes, o juiz diz que não existe nenhuma prova para acusar Luz pelo rapto de Guigo e antes de colocar a responsabilidade em qualquer uma das partes, eles deverão esperar que a criança apareça e já está em curso uma investigação sobre isso. Adela tem algumas recordações com a mãe, com Ângela e o marido, mas não consegue se lembrar quem eles são. Flora diz a Adela que elas vão andar de povoado em povoado mostrando aquele retrato, até que alguém lhes diga quem é aquela menina. Beatriz chama Ângela até sua casa. Ângela conta para ela o que Mirth fez. Beatriz diz a Ângela que isso não lhe surpreende nada e que Mirth tem um caráter muito difícil. Beatriz diz a Ângela que naquele momento a única coisa em que confia é no que acalma sua dor e pede que por favor ela lhe dê o tratamento que lhe deu no outro dia e que vá 2 ou 3 vezes na semana. Ângela diz a Beatriz que não gostaria de encontrar com Álvaro e Samantha.
Beatriz diz que acha que está pedindo muito para ela e não quer forçá-la a nada, mas só sentiu alívio em suas dores no dia em que ela a ajudou. Ângela então volta atrás e diz a Beatriz que se encontrar Álvaro e Samantha não importa, porque se importa mais em ajudá-la. Beatriz diz que Ângela é um anjo. Flávia chama Sandro e Dário para almoçarem. Diz que não interessa a ela que eles sejam grandes amigos, mas que saibam a verdade. E revela que eles são pai e filho. Sandro e Dário ficam pasmos ao saberem a verdade. Álvaro encontra Ângela saindo da casa de Geraldo e pergunta o que ela está fazendo ali. Ângela diz para ele não se preocupar, que não tem nada a ver com ele. Ela só foi fazer uma massagem em Beatriz. Álvaro diz que Ângela tem que entender que tudo que ele fez foi por Clara, mas nunca, nada mudará o que ele sente por ela. Um amor tão grande que não pode arrancar do peito. Álvaro tenta beijar Ângela, mas ela não permite. Diz que ele não conhece o significado da palavra amor e que somente ama a si mesmo. É um egoísta. Álvaro continua insistindo com Ângela, dizendo para ela dizer olhando nos olhos dele que não o ama. Ângela diz que não a interessa o que ele sente. Pablo vê os dois, se aproxima e pergunta a Ângela se está tudo bem. Álvaro manda Pablo não se meter onde não interessa. Pablo diz que é claro que interessa, pois a senhorita é sua amiga, e pergunta se Ângela quer que ele avise o senhor Geraldo. Ângela diz que não, e que já deixou claro para Álvaro que não tem nada para tratar com ele. Ângela vai embora e Álvaro diz: toma cuidado com quem você se mete, Pablo. Pablo diz: o mesmo eu posso te dizer, patrão. Dário e Sandro recriminam Flávia por ter escondido deles aquela verdade durante 30 anos. Álvaro diz a Beatriz que quer resolver as coisas, que ela ama Samantha. Ele também quer fazê-la feliz. Dário diz que a mãe não tem perdão, manda ela ir para o inferno com seus segredos e o seu novo romance. Sandro pergunta por que Flávia guardou esse segredo até agora, se é uma vingança pelos erros dele. Flávia disse que não é uma vingança, que estava machucada pelo abandono dele e ficou sabendo que estava grávida quando ele estava planejando seu casamento com Mirtes. Primeiro ela não quis dizer e depois não soube como. Beatriz diz a Álvaro que ele não merece nem que ela e Geraldo falem com ele e pede para deixá-lo em paz. Álvaro diz que quer que Beatriz saiba que se chegar a faltar, a sua filha ficou nas mãos de um homem que se arrependeu e que vai fazer o possível para que ela seja feliz. Beatriz fica chocada com o cinismo de Álvaro e diz que só ele acredita em si mesmo. Dário diz à mãe que nunca vai perdoá-la por ter lhe tirado a oportunidade de ter um pai e se retira. Flávia fica arrasada e pergunta se Sandro também vai, se vai deixá-la só de novo. Sandro diz que precisa pensar, precisa entender, quer falar com Dário e vai atrás dele. Sandro pede para Dário ficar para conversarem. Dário se recusa e sai, sem falar nada. Abraão diz a Geraldo que não encontrou nada contra Álvaro, desde que ele chegou no hospital. Geraldo pede para Abraão continuar investigando, porque eles têm que fazer Álvaro cair. Ângela e Luz publicam nas redes sociais uma foto de Guigo pedindo ajuda para encontrá-lo. Nancy avisa Luz que policiais tiveram informações de que viram um menino parecido com Guigo na rodoviária. Luz diz a Ângela que os policiais perderam a pista de Guigo, mas ele está ali na cidade. Guigo chora pedindo que o homem lhe dê o dinheiro para ir embora. O explorador chama Guigo de moleque e diz que ele vai trabalhar para ele, até que ele queira. Flávia diz a Sandro que eles estão se enganando. Talvez aquilo foi um erro e é melhor cada um seguir o seu caminho. Enquanto isso, Dário enche a cara em um bar. Mais tarde, Flávia procura Sandro no apartamento e pede perdão a ele. Sandro diz que é ele quem tem que pedir desculpas a ela, pois foi ele que a abandonou para se casar com Mirtes. Não foi justo e não deveria exigir que ela lhe dissesse que estava grávida. Ele diz que agora está completo para ela e o filho deles. Flávio agradece por entendê-la. Mirtes diz a Alma que ela tem que mudar de estratégia com Leonardo, se quiser reconquistá-lo. Mirtes diz que a Alma tem que se fazer de amiga dele, ficar próxima, recordá-lo dos momentos que viveram. Mas dizia a ele que tem um pretendente e conseguir alguém muito bonito que vai visitá-la na casa. Alma gosta do plano de Mirtes. Sandro diz a Flávia que acha que vai ser muito difícil, que Dário queira escutá-lo agora, então pensou que seria melhor escrever uma carta para ele. Sandro diz a Flávia que já não vê a sua vida sem ela, promete que não beberá nunca mais e pede para ela ser sua esposa. Flávia diz que é claro que quer ser esposa dele. Luz, Ângela, Pablo e Abel procuram por Guigo nas ruas.
Samantha liga para Dário, percebe que ele está bêbado e manda ele dizer para ela onde está. Alma começa a colocar em prática o plano de Mirtes enquanto ela está em uma consulta. Alma diz a Leonardo que já entendeu que entre eles não voltará a acontecer nada, que finalmente entendeu que já terminou. Abel briga com Pablo por não ter gostado dele ter passado a noite consolando Luz. Os dois saem no braço. Luz e Ângela tentam separá-los e Pablo acaba acertando um golpe em Ângela, que desmaia. Alma diz a Leonardo que se ele quiser ter algo com Ângela, conta com a ajuda dela, porque a única coisa que lhe importa é vê-lo feliz. Ela pergunta se ele a aceita como amiga. Leonardo fica surpreso com a atitude de Alma e aceita a amizade dela. Luz avisa Leonardo o que aconteceu com Ângela. Leonardo diz a Alma que Ângela sofreu um acidente e sai apressado para vê-la. Sozinha, Alma diz: espero que seja grave. Samantha chega ao bar onde Dário está. Completamente bêbado, ele pergunta do que ela quer falar. Samantha diz que no caminho contará para ele. Leonardo examina Ângela, diz que à primeira vista não vê nenhum dano no seu olho, mas quer que ela vá ao hospital para o oftalmologista vê-la. Leonardo volta a pedir desculpas a Ângela pelo que a mãe fez e diz que acha que ela a implicou. Ângela pergunta por quê, o que fez a mãe dele. Leonardo diz: o que você fez foi olhar como me olha. Ela não gostou nada disso. Ângela pergunta como que olha para ele. Leonardo diz que acha que ela sabe. Eles quase se beijam, mas são interrompidos, pois ligam do hospital para ele. Sandro escreve a carta para Dário. Depois da sua consulta, Mirtes diz a Alma que ela pode ir embora, que uma amiga vai buscá-la e elas vão para a casa dela. Sandro liga para Leonardo e diz que precisa falar algo importante com ele, mas não pelo telefone. Leonardo combina de ver o pai quando terminar de fazer uma cirurgia. Sandro diz a Leonardo que o ama e que ele não sabe como ele está orgulhoso e agradecido com a vida por ter lhe dado um filho como ele. Ângela diz a Leonardo que a encanta como ele e o pai se dão bem e que se vê que eles se amam muito. Samantha leva Dário para o apartamento dele. Dário pergunta se Samantha queria conversar sobre algo do trabalho. Samantha diz que não, começa a seduzi-lo e os dois se beijam. Sandro fica surpreso ao receber a visita de Mirtes. Mirtes está com Aníbal, que finge ser o seu enfermeiro. No hospital, Álvaro pergunta a Ângela o que aconteceu, se ela está bem. Ângela diz que sim, que foi um acidente. Leonardo está conversando com Nélida, mas de olho neles. Álvaro diz a Ângela que é ela quem sempre será sua mulher e que sabe perfeitamente que ele a ama. Álvaro diz para Ângela olhar em seus olhos e dizer que já não sente nada por ele. Ângela o olha bem e diz: eu não sinto nada por você. E sabe por quê? Porque eu estou apaixonada por outra pessoa. Leonardo vai se aproximando deles e escuta o que Ângela diz. Álvaro diz que não pode ser e manda a Ângela lhe dizer por quem se apaixonou. Ângela diz: foi por Leonardo Santillana e o que eu senti por você não chega nem perto do que sinto por ele. Álvaro diz que ela não pode ficar com ninguém mais. Leonardo se coloca ao lado de Ângela, diz a Álvaro que ela pode sim e não tem que dar explicações para ele. Álvaro diz a Leonardo que Ângela é sua esposa. Ângela diz que não é nada dele e está com Leonardo. Leonardo pergunta a Álvaro se ele está com ciúmes, porque se quiser ele pode falar com Samantha e os quatro discutem o motivo dos ciúmes dele. Ângela diz a Álvaro que espera que tenha ficado claro que ele já não tem direito sobre ela. Álvaro diz a Ângela e Leonardo que aquilo não ficará assim e se retira morrendo de raiva. Ângela pede desculpas a Leonardo, diz que se sentiu encurralada, ouviu chegar e disse o seu nome. Sandro diz a Mirtes que pensou que ela não ia querer falar com ele nunca mais. Mirtes diz que se eles vão se divorciar, tem que fazer isso civilizadamente. Mirtes manda Aníbal servir 2 bebidas para ela e Sandro. Sandro diz a Mirtes que não quer beber. Mirtes diz que ela tão pouco queria perder uma perna e agora que ela o procura para resolverem as coisas, ele vai tratá-la assim. Sandro se recusa a beber e diz que a acompanhará com um refrigerante. Nada mais. Leonardo avisa a Ângela que já falou com o oftalmologista e ele já vai vê-la. Ele brinca com ela dizendo: minha namorada. Ele diz que é a moda antiga e que gosta de pedir às moças que elas sejam suas namoradas, e não ao contrário. Ângela diz que está morrendo de vergonha.
Leonardo diz que ela sabe o quanto atrai e quando diz essas coisas ele acredita. Leonardo pega Ângela pela cintura, faz ela acreditar que Álvaro está atrás deles os observando e diz: olha, não vai parecer estranho que dois namorados se beijem, né? Ângela tenta protestar, mas Leonardo não dá tempo e a beija com paixão. Aníbal coloca droga na bebida de Sandro e leva para ele. Mirtes diz a Sandro: saúde pelas separações civilizadas. Sandro toma o seu refresco praticamente todo. Depois de corresponder ao beijo de Leonardo, Ângela fica sem graça. Samantha consegue ir para a cama com Dário. Dário diz a Samantha que aquilo não voltará a acontecer. Ele não quer trair mais Álvaro e por mais que ela duvide, ele é amigo dele. Samantha pede para Dário ajudá-la a ensinar a Álvaro que ele não é o dono do mundo e diz que convém muito mais a ele ficar bem com ela do que com Álvaro. Sandro está mal. Mirtes lê a carta que ele escreveu para Dário e descobre que ele teve um filho com Flávia. Sandro pergunta o que Mirtes está fazendo. Ela diz: estou vendo a tua cara. Quero ver o que sente ao saber que, como eu, não pode se mexer, maldito imbecil. Sandro perde a consciência. Aníbal diz a Mirtes que já está feito. Ele coloca um remédio na boca de Sandro para a pressão dele subir e arma todo um cenário para parecer que ele bebeu demais. Leonardo apresenta a Ângela para Nélida como sua namorada. Todo amoroso, ele diz a Ângela que não poderá levá-la em casa por causa da cirurgia que tem que fazer, mas no dia seguinte eles vão se ver. Leonardo puxa a Ângela para junto dele, diz para ela sonhar com ele e a beija novamente. Mirtes diz a Aníbal que vai levar o melhor que Sandro poderia lhe deixar, anos de luxo e agora o seu seguro de vida. Flávia vê Samantha saindo do prédio de Dário e acha estranho. Aníbal leva Mirtes para casa, diz que limpou tudo e não há rastros de que eles estiveram com Sandro. Ele diz que Mirtes não precisa se preocupar, que Sandro vai morrer. Alma vai abrir o portão para Mirtes e pergunta se foi a sua amiga que a levou. Mirtes diz que sim, que ela não quis entrar porque já está tarde e o marido dela é um ogro. Flávia diz a Dário que viu Samantha saindo do edifício. Dário diz à mãe que ela foi levar alguns papéis. Flávia tenta conversar com ele sobre Sandro, mas Dário não dá chances a ela. Geraldo pergunta a Samantha se ela sabia que o seu marido ainda procura Ângela e faz cenas de ciúmes. Samantha diz ao pai que é mentira. Geraldo conta tudo que Leonardo lhe disse sobre a briga deles e diz que o marido dela é um idiota, um cínico. Samantha diz ao pai que Álvaro mesmo já lhe contou tudo. Sandro agoniza. Samantha pergunta para o pai como a mãe está. Geraldo diz que bem, mas manda ela mesma perguntar para a mãe e a repreende duramente por não estar apoiando em nada em sua doença. Flávia diz a Dário que errou muito e pede que por favor ele a perdoe. Dário diz à mãe que não sabe se pode, se recusa a tentar conviver com Sandro e manda ela ir embora. Samantha diz a Álvaro que já sabe porque ele brigou com Leonardo e que estava fazendo ceninhas de ciúmes por causa de Ângela. Álvaro, cara de pau, continua negando tudo e diz que a única coisa que sente por Ângela é raiva, porque depois de tudo que fez com ele, agora está usando Santillana para conseguir o que quer. Álvaro diz que Ângela usa todo mundo, até a mãe dela com as suas massagens milagrosas, e agora não quer somente se enfiar no hospital, mas também ali na casa dela, e ele é o único que vê as coisas. Haja paciência para descrever as cenas desse infeliz porcaria de homem. Guigo sente dores na barriga e pede para o explorador levá-lo ao médico, mas ele se nega. Ângela conta para Luz o que aconteceu no hospital e que Leonardo a beijou. Valdomiro aconselha Félix a falar com a sua gente para ajudá-la a encontrar Guigo, então, ao invés de ficar mal, ficará como herói. Ângela diz a Luz que quando vê Leonardo sente borboletas no estômago. Ela diz que perto dele se sente tranquila, protegida e valorizada, e não sabe o que vai fazer. Leonardo termina a cirurgia e se prepara para ir ver o pai. Abel e Pablo continuam discutindo e Ângela chama a atenção deles. Leonardo chega ao apartamento e encontra o pai inconsciente. Desesperado, ele chama uma ambulância. Pura aparece para Abel e briga com ele por andar brigando com Pablo. Abel promete à avó que vai se comportar bem. Pablo acorda e Abel, morrendo de medo, diz que a avó deles estava ali. Pablo não acredita no primo. Ângela pensa em seu beijo com Leonardo.
O médico diz a Leonardo que Sandro teve uma intoxicação grave, uma congestão alcoólica e chegou ao hospital quase sem sinais vitais. Ele diz que não conseguiram estabilizar Sandro e precisam esperar até amanhã. No dia seguinte, o homem que está com Guigo vê que ele tem muita febre. Ângela fica chocada ao ver no jornal a notícia sobre a morte de Lili. O médico informa a Leonardo que Sandro não resistiu. Leonardo se desespera com a morte do pai. Geraldo o consola. Ângela avisa Nancy que Lili foi assassinada. O homem dá remédio à força para Guigo, para colocá-lo para trabalhar. Leonardo lê a carta que Sandro escreveu para Dário. Depois, ele liga para a mãe e conta que o pai morreu. Mirth se sente aliviada ao receber a notícia, mas finge estar surpresa. O médico diz a Geraldo que a causa da morte de Sandro pode ter sido por complicações da congestão alcoólica. Isso provocou o colapso de vários órgãos, mas ainda espera confirmar tudo durante a necrópsia. Geraldo pede para mantê-lo informado. Ângela conversa com Nancy sobre Lili e diz que ela também trabalhava para Aníbal. Ângela diz que tem certeza de que a senhora Yolanda e Aníbal estão juntos nisso. Nancy diz que agora mais do que nunca é necessário que Ângela amplie a sua declaração. Leonardo avisa Ângela que seu pai morreu. Flávia sofre ao se despedir de Sandro. Dário fica sem reação. Leonardo se lembra da última conversa que teve com o pai. Ângela chega, diz que sente muito e que sabe o que o pai significava para ele. Leonardo chora nos braços dela. Preocupada pela notícia da morte de Lili ter saído no jornal, Yolanda diz a Aníbal que acha que já é hora deles fazerem uma visita a Ângela e lembrá-la de que ainda a tem em suas mãos. Yolanda manda Aníbal obrigar a Ângela a retirar aquela maldita denúncia. Mirtes avisa Aníbal sobre a morte de Sandro. Félix conversa com seus comparsas para ajudá-lo a encontrar Guigo. Leonardo diz a Ângela que falhou com o pai, que não esteve com ele quando ele mais precisava. Ele mostra para Ângela a carta que Sandro escreveu. Ângela fica surpresa ao saber que Dário é irmão de Leonardo. Leonardo diz que o pai queria lhe dizer sobre Dário, que bebeu demais e se pergunta por que ele fez isso. Ângela o consola. Alma chega, diz a Leonardo que sente muito e o abraça. Ela diz que está ali para ele, que vai se encarregar de tudo para o velório e o abraça novamente. Ângela fica quietinha os observando. O velório de Sandro começa. Cobra venenosa, Mirtes finge estar sofrendo. Nancy conversa com o inspetor sobre a história envolvendo Lili, Aníbal e Yolanda. O inspetor diz que precisa falar com Ângela o quanto antes possível. Mirtes diz que se Ângela tivesse pelo menos um pouco de decência, iria embora, pois aquele é um momento íntimo para sua família e os amigos mais próximos. Ângela diz a Mirtes que foi apoiar Leonardo. Ele precisa dela e ainda que ela não goste, ela é uma pessoa próxima dele. Mirtes diz a Ângela que não vai permitir que ela se aproveite do seu filho como fez com Álvaro. E além do mais, Leonardo já tem a alma. Ela diz que quer que Ângela vá embora já. Leonardo se aproxima de Ângela e pergunta se há algum problema. Ângela diz a ele que já vai, que não quer interromper um momento familiar. Leonardo segura a mão de Ângela e pede para ela ficar. Ele diz à mãe que Ângela vai ficar, que o lugar dela é ao lado dele, porque é sua namorada. Surpresa, Mirtes diz. Como? Leonardo abraça a Ângela e diz, é como você escutou, mamãe. Ângela e eu estamos juntos, nós somos namorados. Furiosa, Mirtes diz a Leonardo que eles precisam conversar, a sós. Ângela vai ao banheiro e encontra Samantha. Samantha pergunta se é verdade que Álvaro anda procurando, se está com ciúmes dela e continua dizendo que ela é sua esposa. Ângela diz que sim, que Samantha não sabe como isso a incomoda. Samantha diz que Ângela não vai ficar com Álvaro e muito menos com Leonardo e a acusa de querer se enfiar em uma família rica. Ângela pergunta se foi isso que Álvaro disse sobre ela e se Samantha acreditou. Ângela diz que Samantha está muito mal e que é bastante ingênua. Samantha segura o braço de Ângela, manda ela ter muito cuidado e não querê-la como inimiga. Ângela se solta e diz, eu prefiro te ter como inimiga. Não gostaria de ter perto de mim uma amiga tão doente como você. Samantha diz que ela vai pagar um preço muito alto por aquilo. Ângela diz que não será um preço tão alto como o que ela já está pagando ao viver com um tipo tão manipulador como Álvaro, que a usa e a humilha.
Samantha não diz mais nada para Angela e sai com raiva depois das belas verdades que escuta. Mirtes pergunta se Leonardo está mal da cabeça e diz que Angela só está ousando como fez com Álvaro. Ela diz que não pode acreditar que com toda a experiência que ele tem, não se dê conta das verdadeiras intenções daquela aproveitadora. Leonardo diz para a mãe medir as suas palavras. A lembra de que Angela é sua namorada e ainda que ela não goste, vai ter que respeitá-la. Dário se aproxima de Leonardo, pergunta se podem conversar e diz que imagina que ele já sabe que são meio irmãos. Leonardo diz que sim e mostra a carta que o pai escreveu para ele. Dário não a pega e diz que não vai ler porque aquele homem não era o seu pai. Dário diz a Leonardo que sente muito a sua perda, mas não é a dele. Leonardo insiste para Dário pegar a carta. Aníbal chega ao velório de Sandro. Ângela fala sobre a morte de Lili e o acusa de ser o culpado. Aníbal mostra para Ângela as fotos que tirou dela na noite em que a drogou e ameaça expô-las. Ele manda ela retirar a denúncia ou vai destruir a sua vida. Mirtes destrata a Flávia, faz um escândalo culpando e manda ela ir embora do velório de Sandro. Dário leva a mãe dali. Beatriz sente muitas dores e implora a Geraldo para lhe dar mais remédio. Geraldo sofre junto com a esposa. Dário resolve ler a carta de Sandro. Na carta, Sandro diz que nunca soube da sua existência, mas que agora quer conhecê-lo e saber tudo dele, e pedindo para começarem uma nova etapa como pai e filho. Beatriz diz a Geraldo que os remédios que Duarte lhe dá já não estão funcionando e ela não aguenta mais. Alma se apresenta para Álvaro e diz que eles têm um assunto em comum. Álvaro pergunta o que ela quer. Alma diz que quer afastar Ângela de Leonardo e ele quer o mesmo que ela, separá-los. Alma diz que se Álvaro quiser mesmo que Ângela se afaste de Leonardo, que a procure e entregue o seu cartão para ele. Ela diz que se eles não fizerem algo, Ângela e Leonardo vão terminar juntos. Beatriz diz a Geraldo que quer que Ângela trabalhe para ela como sua enfermeira, porque ela é a única que consegue controlar suas dores. Abel diz a Pablo que é verdade que a avó apareceu para ele, mas Pablo continua sem acreditar. Leonardo diz para Ângela ir para a faculdade, que depois eles se encontrarão no sepultamento do pai dele. O médico diz a Leonardo que a autópsia no corpo de Sandro revelou que havia algumas substâncias desconhecidas e pede autorização dele para continuar investigando. Leonardo se surpreende ao saber que as substâncias se trata de drogas e remédios para a hipertensão. Ele diz que o pai não era hipertenso e nem consumia drogas. Alma aproveita que Ângela deixou seu caderno na sala e arranca algumas folhas com as anotações do seu trabalho para Duarte. Mesmo fraco, Guigo aproveita que o explorador está dormindo e tenta fugir. O homem acorda, não o vê e vai atrás dele. Ângela conversa com a secretária da faculdade e fica sabendo que já pagaram a sua mensalidade com um cartão de crédito. Leonardo aceita conversar com Flávia em seu apartamento. Leonardo diz a Flávia que está muito triste, confuso e não entende como o pai pôde beber tanto se já estava melhor. Já havia deixado o álcool. Flávia diz que para ela alguma coisa aconteceu, que algo lhe diz que Sandro não fez isso sozinho, pois ele nunca tentaria contra a sua vida, ainda mais agora, porque tinha muita ilusão de estabelecer uma relação com Dário e havia pedido para se casarem. Ângela diz a Ed que alguém pagou a sua mensalidade e ela quer saber quem foi. Leonardo diz a Flávia que ainda não recebeu os resultados completos da autópsia do corpo do pai. Flávia pede para ele prometer que vai lhe dizer se aconteceu algo mal. Algo que explique o que aconteceu, porque ela está morrendo e não entende nada. Guigo se esconde dentro de um estacionamento e o explorador não consegue encontrá-lo. Alma amassa as folhas do trabalho de Ângela. O dono do estacionamento encontra Guigo. Guigo diz que o senhor estava o perseguindo. O homem não acredita e manda ele ir embora. Nesse instante, o explorador está voltando, vê Guigo e corre atrás dele. O dono do estacionamento fica só olhando. Leonardo diz a Flávia que pela primeira vez em muitos anos viu o pai bem, em paz e otimista, e que a mãe fez muito mal em tratá-la como a tratou no velório. Ângela conta para Ed que Leonardo a apresentou como sua namorada, mas diz que tem muito medo de voltar a sofrer, ainda não se sente pronta e não quer decepcioná-lo como Alma fez. Ela diz que está começando a sentir coisas muito fortes por ele. Ed pergunta se escutou bem, se ela está se apaixonando. Ângela assume que sim.
Flávia diz a Leonardo que não sabe como vai superar a falta de Sandro, que 2 vezes o teve e 2 vezes o perdeu. Leonardo e ela se abraçam chorando muito. Guigo consegue se esconder do explorador mais uma vez. Ângela vê que arrancaram as folhas do seu caderno com as suas anotações do projeto que tem que entregar no dia seguinte. Ela fica aflita. Alma chega, se faz de amiguinha e ao saber o que está acontecendo, ela fala para os alunos que quem pegou as anotações de Ângela que devolvam agora mesmo, ou ela vai contar para o professor e vão procurar de mochila em mochila. O médico informa a Leonardo que encontraram um tipo de droga no corpo do pai dele que corresponde a um ansiolítico meio relaxante. O médico diz para Leonardo olhar bem as fotos do pai e diz que no rosto dele há hematomas como de mãos, como se tivessem o forçado antes da sua morte. Leonardo fica chocado. Ângela conversa com Nancy e o inspetor. O inspetor pede para Ângela dizer tudo o que sabe sobre Aníbal, Yolanda e a sua relação com Liliana. Ângela conta toda a sua história para o inspetor. Enquanto isso, Aníbal olha as fotos dela. Mais tarde, Ângela apoia Leonardo no seu último adeus ao pai. Dário sofre, relendo a carta que Sandro lhe deixou.